Programa Touchdown no ar, o programa que fala tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil. E um final de semana com 4 partidas, melhor para os visitantes que venceram. Não é isso, Cauê? É isso aí, Alan. Olá, amigos do programa Touchdown. Final de semana bem decisivo para o restante da competição. Muitos jogos legais e vamos a eles, né? Pois é, vamos colocar na tela para todo mundo ver os resultados desse final de semana. Lá em Minas, o Botafogo Reptiles venceu o Minas Locomotiva por 37-12. Aqui em São Paulo, o time do Cauê, o Corinthians Steamrollers, perdeu para o Jaraguá Breakers por 31-15. Lá no Distrito Federal, o Flamengo FA venceu o Tubarões do Cerrado por 30-18. E lá em Santos, um jogão entre Vasco da Gama Patriotas e Santos Tsunami, melhor pro Vasco, que venceu por 21-14. Vamos começar com um jogo lá em Minas. O Botafogo Reptiles, enfim, conseguiu fazer um placar um pouco mais elástico e o quarterback, o Ramon, enfim, conseguiu jogar, né? Isso aí, Ramon, com certeza foi o destaque da partida. 3 touchdowns, 3 passados, soltou o braço, chamou a responsabilidade. É isso que se esperava do Ramon, é isso que a gente esperava dele durante toda a temporada. Infelizmente apareceu só no final essa chamada de responsabilidade dele, e além de ter passado para 3, ainda correu mais um. A gente não é acostumado a ver o Ramon correndo, mas realmente estava num dia bem inspirado. Pois é, Cauê, olhando aqui o placar 37-12, a gente tem a impressão que o Botafogo Reptiles atropelou o Minas. Mas vendo o primeiro e o segundo quarto do jogo, não foi bem assim, né? Foi só no segundo tempo que o Ramon conseguiu jogar e o time venceu com essa facilidade, né? Isso, no primeiro tempo o Minas ainda fez frente ao Botafogo, mas é que se diferencia um time mediano de um time um pouco mais qualificado no caso do Botafogo. O Minas fez o primeiro tempo bom, mas não conseguiu manter a regularidade durante o segundo tempo, ao contrário do Botafogo, que conseguiu imprimir um ritmo forte o jogo inteiro. Legal, agora vamos falar do jogo do time do Cauê. O Corinthians Steamrollers perdeu para o Jaraguá Breakers aqui em São Paulo. Cauê, o que faltou para o Corinthians vencer o Breakers? Acho que a gente não fez uma partida ruim, só que teve um fator predominante na partida, que foi a mistura de jogadores que o nosso técnico Fabinho quis fazer nesse jogo. Muitos jogadores do Sub-19 entraram devido já à temporada condenada do time, já não tem mais chance de playoffs. Então, muitos novos jogadores em campos, e isso faz muita diferença no torneio touchdown, ainda mais contra o time que é o Jaraguá Breakers. Então, no modo geral, acho que a gente não jogou mal, mas a falta de experiência pesou nesse jogo. E no primeiro tempo quem atuou foi o Vela, o quarterback do Sub-19, e no segundo tempo você entrou e o time acabou fazendo frente pro Breakers. Você acha que se tivesse começado o jogo, o resultado poderia ter sido diferente? Isso foi, acho que a grande pergunta quando acabou o jogo que veio à toa, né? É muito difícil dizer porque não existe o C no esporte, não existe o C no futebol americano. Então, assim, o Léo, ele conseguiu executar bem as jogadas no início do jogo, mas ainda falta muita experiência para ele em questão de leitura da defesa e até algumas partes de execução também. Mas, no modo geral, acho que ele conseguiu ter uma postura de quarterback no jogo. Agora, se o jogo pudesse ser diferente comigo em campo, é difícil dizer. O placar, quando eu entrei, já estava elástico. O ataque melhorou bem no segundo tempo. E o Corinthians estava muito desfalcado também, né, Cauê? Isso. Porque faltava o wide receiver, né? O Matheus estava machucado, o Igor Braga machucado, faltou essa opção, né? Isso, de ofício mesmo, a gente estava praticamente com só um wide receiver em campo, que era o Donato. Os outros receivers eram do Sub-19 e o Rubens, que na verdade é tight end, também estava atuando como receiver. Então o Corinthians foi bem baqueado para o jogo, mas, felizmente... Então, você acabou de falar no Rubens, o Rubens falou com a gente no final do jogo, vamos colocar aí as palavras do Rubens Monterrubio? Bom, o jogo hoje a gente sabia que ia ser um jogo difícil, que ia ser um jogo pegado, a gente conseguiu demonstrar o nosso jogo, impor o nosso jogo em certas partes, em certos momentos do jogo, e teve hora que a gente acreditou que daria. Na hora que começou o terceiro quarto, o placar estava ali, dava pra gente correr atrás, só que a gente teve algumas pequenas falhas que acabaram prejudicando todo o andar da equipe. Pro último jogo, a gente infelizmente está desclassificado, não tem chance alguma, mas a gente vai para Brasília buscando a vitória para a gente tentar terminar de forma mais positiva possível o ano. Tá aí, e quem também falou com a gente foi o Thiago Dalcanali, o jogador do Jaraguá Breakers. Vamos conferir o que ele disse? Bom, o jogo de hoje a gente começou bem, o ataque começou fazendo um touchdown no primeiro drive, depois a gente encontrou algumas dificuldades, a gente está jogando apenas com o running back, a gente adaptou bastante receivers abertos, dobrando o ataque e defesa alguns jogadores,
A gente conseguiu a vitória e agora o foco é no próximo jogo, que é o Juventude, é o jogo da vida ou morte. Quem ganha esse jogo tá classificado. Cauê, a palavra dos dois era exatamente o que a gente esperava, né? O Rubão dizendo que a temporada do Corinthians não foi a melhor, mas que foi um bom jogo, apesar da derrota. E agora é só esperar o último jogo, tentar vencer o Tubarões lá no Distrito Federal para tentar fazer uma campanha menos pior. Já o Dal Canale, é isso mesmo, né? O Breakers tem que corrigir os erros que cometeu contra o Corinthians e ir com tudo para cima do Juventude para não ter chance de ficar fora dos playoffs novamente. É isso mesmo? É isso. Agora a gente tem que ver o que o nosso técnico, o Fabinho, vai decidir para esse jogo em Brasília, porque realmente essa pergunta de que se os titulares tivessem jogado, se o Corinthians poderia ter vencido o jogo, ficou muito na boca do pessoal. Então a gente precisa ver se a gente vai com esses jogadores sub-19 para lá, se vai o elenco principal, mas de qualquer forma não tem muito o que se fazer, a temporada já tá acabada pro Corinthians. Agora pelo lado do Jaraguá e para tudo contra o Juventude, né? Ainda tem chances de playoffs, eu acho que são os favoritos contra o Juventude e tem time para ganhar do Juventude. Então a temporada é totalmente aberta para o time do Jaraguá com totais chances de playoffs. Aliás, é a última vaga que falta na competição, né? Quem vencer esse jogo garante vaga nos playoffs. Agora vamos falar do jogo que rolou lá em Brasília, um jogão entre Tubarões e Flamengo. Cauê, no primeiro tempo o Tubarões até fez frente ao Flamengo, começou vencendo, mas levou a virada e não conseguiu segurar os americanos do Flamengo. E aí? É isso aí, os gringos de ambos os times fazendo a diferença, tanto do Tubarões quanto do Flamengo. Só que o KC e o Iron Man realmente estão uma sintonia acima da média, estão correndo muito bem com a bola, já que o jogo aéreo do Flamengo não está sendo muito efetivo. Mas pelo jogo terrestre as coisas estão andando e estão fazendo a diferença. E o Tubarões que vai enfrentar o seu time, o Corinthians, na última rodada. O que esperar desse jogo, né? Os dois desclassificados, esperar um jogo para as equipes evoluírem? Isso, falando pelo Corinthians, a gente vai ter que esperar a decisão do nosso técnico, Fabinho, se ele vai querer levar o time titular ou se ele vai querer ainda levar a molecada do Sub-19 para jogar. Depois desse jogo do Jaraguá, ficaram muitos boatos, se o time titular tivesse jogado, se teria ganho. Mas a gente tem que ter a cabeça no lugar e saber que a temporada pra gente, infelizmente, já se foi. E a chance desses meninos adquirirem um pouco mais de experiência. Legal, então vamos falar do jogão, do último jogo que rolou nesse final de semana entre Vasco e Santos Tsunami. Todo mundo imaginava que o Vasco venceria até com certa facilidade, mas o Santos deu sufoco no Vasco, hein, Cauê? Novamente o Crawford fazendo a diferença pro time do Santos, jogando muito, acho que tem grandes chances de ser o MVP do campeonato. E fez diferença sim, enquanto ele foi exigido. Mas o Vasco é um time muito completo, muito bem organizado. Um jogador, embora tenha feito a diferença, é muito difícil um jogador conseguir vencer uma partida diante do Vasco. Mas a luz amarela do Vasco acende com esse placar, porque foi só uma posse de diferença, né? Se o Santos não tivesse sido interceptado no último quarto, poderia até de repente ter empatado o jogo. Então acende essa luz amarela para o Vasco, porque o Vasco vai enfrentar uma pedreira na última rodada, que é o Tritões. Isso, o que me preocupa no Vasco é alguns pontos de irregularidade durante a partida. Em alguns momentos eles estão totalmente 100% e de repente eles dão uma baixada de nível e isso está assustando, porque nos playoffs, e o próximo jogo é justamente contra o Tritões. Eu acho que vai ser grande prova de fogo para você conseguir mensurar até onde o Vasco vai dentro dos playoffs. Legal, e vamos falar um pouquinho do Santos. O Santos fez uma campanha boa esse ano, se classificou pela primeira vez. E dá para esperar boas coisas do Santos nos playoffs, né? Sim, embora o Crawford tenha carregado o time nas costas, o Santos está apresentando uma melhoria durante a competição. Isso é muito importante. E agora tem um jogo totalmente decisivo contra o Minas Locomotiva. Eu acho que o Santos tem total chances de vencer esse jogo. Acho que vai sair o vencedor, na verdade. Mas eu acho que ainda tem que tirar um pouco da responsabilidade do Crawford para vencer as partidas. Pois é, então tá aí as dicas pro time do Santos. E agora vamos ver os jogos que vão rolar no próximo final de semana. Vamos colocar na tela aí. Vai rolar Lusa Lions e Botafogo Challengers aqui em São Paulo. Rex e Paraná HP lá em Santa Catarina. E Vila Velha Tritões e Rio Branco lá em Vila Velha. Cauê, um final de semana aí de jogos que, assim, importante pra Lusa, que precisa vencer o Challengers, e torcer pro Rex vencer o Paraná. Uma coisa também que não é muito difícil, para que ela se posicione melhor e consiga levar pro Canindé esse jogo. Então vamos falar Lusa Lions e Botafogo Challengers.
Da Lusa? Da Lusa. Eu acho que a Lusa realmente está sendo uma das grandes sensações do campeonato, isso me deixa bem contente. E tá com o jogo na mão praticamente. O Challengers não conseguiu uma vitória na competição inteira, eu acho que não vai ser agora que eles vão conseguir arrancar essa vitória. E vai ser muito importante para a Lusa vencer esse jogo e o Rex vencer o HP. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado entre Rex e HP, para falar a verdade. É difícil dizer que o Rex vai sair vitorioso. Acredito que sim, mas eu acho que vai ser um embate bem interessante de se assistir. E se isso realmente acontecer, o Rex vencer, a Lusa que vai acabar sendo beneficiada e mandar o primeiro jogo em casa dos playoffs. E a vantagem do Rex em cima do Paraná HP que joga em casa, né? A viagem não é longa, mas o Paraná vai ter que enfrentar a torcida de Timbó, que faz muito barulho, e a pressão de jogar fora de casa, né? O Rex em casa é muito forte, é o que você disse, a torcida lá faz a diferença, chega em alguns momentos do jogo que ela realmente atrapalha o time adversário, e ainda mais o HP, que são rivais, aí que eles vão fazer barulho mesmo. Então, se o HP quiser surpreender, arrancar uma vitória lá, vai ter que ir bem concentrado e principalmente não errar nesse jogo. Será que os times nessa partida vão abrir o leque do playbook? Ou vão usar aquele jogo que vem jogando até agora? Porque pro Rex é a campanha perfeita e é o que eles buscam. É 7-0 na competição. Pro Paraná HP é mais decisivo porque é uma melhor classificação para os playoffs. Então será que vai ter um playbook um pouco diferente aí? Olha, eu acho que as duas equipes vão com força total. O Rex, por esse fator de terminar a temporada regular ganhando todos os jogos, e o HP que vai tentar uma melhor classificação para os playoffs. Mas acho que além disso, vencer um jogo desse nível, para ambos os times, tanto para o Rex quanto para o HP, dá um embalo muito bom para os playoffs, dá muita confiança para os playoffs, então acho que eles não vão se poupar. Legal. Lá em Vila Velha vai ter o jogo entre Tritões e o Rio Branco. Acho que não dá para esperar outra coisa a não ser vitória do Tritões, né? Que também vem em busca da campanha perfeita, né? Exatamente. Eu acho que o Tritões vai atropelar o Rio Branco. Infelizmente, não tem muita coisa que o Rio Branco possa fazer. E o Tritões está de vento e poupa a cada jogo, mostrando que não tá para brincadeira nesse ano e tem chance de título. E nesse caso, o que você acha que o Tritões vai fazer? Põe o elenco principal, jogo máximo, tenta fazer o seu melhor, ou vamos pôr um time mesclado para segurar para os playoffs? Acredito que no primeiro tempo eles vão tentar já fazer o placar do jogo. Conseguir pelo menos colocar uma diferença de pontos razoável para começar a rotatividade de jogadores. E o Rio Branco está na hora de aproveitar jogar contra um time grande com mais técnica para evoluir também? Exato. Se o Rio Branco tiver essa necessidade também de colocar jogadores sem experiência em campo, acho que a hora seria essa. Pois é, o programa de hoje fica por aqui e hoje nós vamos terminar o programa de uma forma diferente. No nosso Facebook rolou um vídeo com 3 retornos que aconteceram na competição e você aí de casa escolheu o melhor e o melhor foi o retorno do Alexander Allen do Vila Velha Tritões. A gente vai colocar na tela para você conferir como foi esse lance. Tá aí, esse foi o lance escolhido por você. Na semana que vem a gente vai colocar um outro para que você escolha e feche o próximo programa. Cauê, muito obrigado. Na semana que vem a gente volta para falar de todos os jogos que rolaram. E se você quiser saber tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil, você já sabe, é só acessar touchdown.com.br. Até semana que vem.